A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Quem vos fala é o irmão Michael Almeida, professor da Escola Dominical da Sala da Mocidade. Estamos aqui para comentar mais uma lição. Nós estamos já na lição de número 12, a penúltima lição, e hoje nós vamos falar sobre as cidades de refúgio. Nós vamos adentrar um texto ao qual se encontra em Josué, no capítulo 20. Vamos ler a leitura do dia, que se encontra em Salmos, de número 46, o verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Síntese: assim como a cidade de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Como eu disse antes, que o texto qual nós vamos falar aqui agora, que vai embasar essa lição, está em Josué, capítulo 20. O texto bíblico é de Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Mas eu aconselho os irmãos a lerem do versículo 1 até o versículo 9, que é o capítulo 20 inteiro. São apenas mais 3 versículos e é uma leitura muito rica. Pausa o vídeo, faz a leitura e depois a gente dá sequência. Vamos lá. Introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento da cidade de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés, para a tribo de Levi. Contudo, foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galardia sua missão. Bom, hoje nós vamos aprender aqui sobre as cidades de refúgio e alguns temas um pouquinho para frente das cidades de refúgio. Nós vamos aprender aqui o que eram as cidades, em quais regiões eles estavam, quem dominava as cidades, quem poderia adentrar, quem poderia sair, quais eram os perigos de estar fora, quais eram as seguranças de estar dentro. Nós vamos analisar e aprender hoje acerca do que é essas cidades e a importância delas para nós hoje no mundo espiritual. O primeiro ponto diz: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. O primeiro subtópico diz: Deus cuida dos que praticam um homicídio culposo. Analisando esses detalhes, maravilhamo-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Bom, cidade de refúgio que o Senhor mandou o povo fazer, ela tinha uma finalidade. Quando algum dos judeus ou algum dos prosélitos que habitavam no meio dos judeus, que eram pessoas que eram pagãs e se filiava ou queria seguir a religião judaica e servir ao Deus dos judeus, quando a pessoa não era nascida judia e queria tomar posse e fazer parte do judaísmo, esse nome se chama-se prosélito. O que nós falamos hoje que conversão, naquela época, era proselitismo. Então, quando um judeu ou um prosélito, ele cometia um crime e era um crime culposo, um crime no qual ele não tinha intenção de realizar, quando ele não tinha a intenção de fazer tal ato, ele mata alguém sem querer, agora ele tinha a possibilidade de fugir antes do vingador pegá-lo. Porque naquela época era olho por olho, dente por dente, ou seja, se alguém matou alguém da minha família, eu poderia ir lá e matar ele. Se uma pessoa comete um homicídio, os familiares daquela pessoa que foi morta poderia pegá-lo em flagrante e matá-lo, porque ele pagava a vida que ele tirou com a sua própria vida. E do vingador não se cobrava sangue nenhum. Ou seja, ele cometia um homicídio vingando a morte do seu parente e não era lhe cobrado nada. A família
daquele que tinha cometido o homicídio agora foi morto, não poderia cobrar nada, porque ele tinha matado primeiro. Então, a cidade de refúgio servia para qual finalidade? Para essa. Ó. Quando alguém matava homicídio culposo, ele fugia, ele corria do seu vingador, e quando ele chegava na cidade de refúgio, ele entrava para dentro de uma sala e explicava a situação para o sacerdote. E agora o sacerdote vai chamar todo o povo e vai fazer um júri popular para ver se aquele que chegou correndo, fugindo do seu vingador, era merecedor de adentrar ali dentro. Uma vez que aceito aquele homem que cometeu o homicídio culposo, ele agora habita dentro da cidade de refúgio e o seu vingador não pode tomá-lo, não pode pegá-lo e não pode cobrar nem vingar a morte do seu ente querido. Então a cidade de refúgio servia para isso, para que o homem que cometia um homicídio culposo fugisse e, julgado pelo júri popular, fosse decretado que ele era realmente inocente, eles acolhiam e agora eles não poderiam mais pegar aquele homem. Isso era a cidade de refúgio e Deus mandou estabelecer essas cidades. 2. O significado espiritual da cidade de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vinda do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas e etc., mas sobretudo pelo próprio Deus que, na sua palavra, garantia-lhe o salvo-conduto. Ou seja, Deus, na sua palavra dada por Moisés, Deus fala a Moisés e Moisés repassa para o povo, Deus ali agora ele garante um salvo-conduto para aquelas pessoas que cometiam o assassinato, o homicídio e fugia para a cidade de refúgio. Agora, ali julgado que ele era inocente, ele poderia ter uma vida normal dentro da cidade de refúgio. E essa cidade de refúgio tipifica, é um dos tipos de Cristo no Novo Testamento. Ou seja, Cristo é a nossa cidade de refúgio. Cristo é onde nós, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós cometemos alguns pecados, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós falhamos, fraquejamos, Cristo é a nossa cidade de refúgio. A gente chega e ele julga-nos como inocentes. Por quê? Porque o sangue dele nos cobre. Nós somos devedores de toda e qualquer dívida, mas Cristo na cruz do Calvário já pagou. Por isso nós somos inocentes. Somos inocentes não porque somos bons, não. Pelo contrário, nós somos inocentes porque Cristo é bom e nos fez inocente. É por isso que nós somos julgados por inocentes por Cristo. E Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele nos guarda, Ele zela por nós. Ele não deixa que o vingador ou aquele que queria tirar a nossa vida atire. Ele não deixa que o inimigo consiga alcançar a nossa vida, porque Ele nos guarda nele, porque Ele é a nossa cidade de refúgio. O terceiro ponto, o perigo de sair da cidade de refúgio. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. A lei falava o seguinte: se um homem que estava na cidade de refúgio, ali habitando, se ele saísse das cercas da cidade, dos muros da cidade, para fora, o vingador o achasse, poderia vingar a morte do seu ente querido, não era lhe imputado sangue algum. Ou seja, mesmo ele sendo inocente, agora se ele for morto fora da cidade de refúgio, o vingador não está errado, porque ele está vingando e a lei o amparava. Quando que o homem poderia sair da cidade de refúgio? Ele poderia sair de lá após a morte do sacerdote. Ou seja, quando o sacerdote morria, ele poderia se despedir, sair de lá, e o vingador não poderia mais o pegar, porque ele tinha cumprido a pena, cumprido a estadia, ele já tinha cumprido o tempo dele. Então agora, os homens que estavam dentro da cidade de refúgio e o sacerdote ainda não fora morto, o sacerdote ainda não perdeu a sua vida, se ele deixasse aquela cidade, ele poderia ser pego pelo seu vingador. Interessante é notarmos que
Eles não eram obrigados a ficar naquela cidade. Se eles quisessem, eles poderiam sair daquela cidade e seguir a sua vida conforme eles queriam. Todavia, se o vingador o achasse, poderia tirar a sua vida. E não é diferente de nós. Nós estamos em Cristo. Estamos na cidade de refúgio chamada Jesus Cristo. E nós temos a liberdade de sairmos dela quando nós quisermos. Todavia, quando nós sairmos das portas para fora da cidade chamada Jesus Cristo, se o vingador nos achar, se o inimigo das nossas almas nos achar, ele pode fazer o que ele quiser com a nossa vida, porque nós não estamos mais protegidos por Cristo, ou seja, nós somos só protegidos por Cristo quando nós estamos debaixo das mãos dele dentro da cidade chamada Jesus. A partir do momento que a cidade chamada Jesus, nós deixamos ela, o poder de Cristo para nos defender perde seu efeito. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo das suas mãos. Nós estamos fora da cidade, estamos como ovelha desgarrada e estamos correndo um sério risco de nós acabarmos sendo pego pelo nosso inimigo e perder a nossa vida eternamente, ou seja, ir para o inferno. E se você que me ouve aqui nesse vídeo, eu faço um pedido para você: não deixe a cidade de refúgio. Não deixe Jesus por nada. Não deixe Cristo por nada. E se você já o deixou, volte o quanto antes. Cristo, ele é misericordioso. Cristo, ele está com os braços abertos te esperando você para voltar para casa, voltar para a cidade. Cristo está te chamando de volta para a cidade de refúgio. Então não perca tempo. Se você está fora, volte. Se você está dentro, não saia. Porque o melhor lugar do mundo é o lugar onde Cristo está. O segundo ponto. Os levitas exigem sua herança. O primeiro subtópico. A demora em conceder a herança dos levitas. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. Isso acontece nos dias de hoje. A liderança do povo estava conquistando tudo, estava matando todo mundo, ninguém parava na frente deles, eles estavam conquistando tudo, toda a terra agora praticamente já era deles. Eles estavam lá, só que eles esqueceram do que Cristo tinha falado. E isso é um problema que nós temos. Quando nós chegamos a um ponto que o sucesso de todos os nossos planos chega, nós esquecemos do que Cristo falou que era para nós fazermos. Deus fala para o povo: olha, a cidade de refúgio é dos levitas. Os levitas vão ter mais de 40 cidades, incluindo as cidades de refúgio. Então, a cidade é deles, não se esqueçam. Chegando lá, eles se esqueceram porque eles estavam conquistando tudo. Porém, quando os levitas eles reivindicam, o povo vai, a liderança vai e concede as cidades para ele. Então não vamos esperar que pessoas venham dizer para nós lembrar a gente daquilo que a gente deveria ter feito. Não se deixe esquecer daquilo que Cristo falou. Não se deixe esquecer daquilo que Cristo ordenou. Não se deixe esquecer daquilo que Cristo já tinha te orientado a fazer. Não se deixe esquecer. Lembre-se em todo momento, porque a palavra de Cristo ela tem que estar nos nossos corações. As ordenanças de Cristo têm que estar nos nossos corações. Nós não devemos nos esquecer daquilo que Cristo nos mandou. 2. O estabelecimento da cidade dos levitas. Os levitas se dedicaram completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Isso é o que Deus faz com quem cumpre com o seu chamado e com quem realiza a sua promessa que Cristo fez de uma forma íntegra, de quem se entrega a Deus verdadeiramente, com o coração, com a alma, que se entrega a Cristo com o seu corpo, que entrega a Cristo com toda a sua maneira de viver. Isso é o que acontece. Deus, ele honra, Deus, ele dá os melhores lugares, Deus, ele abençoa, Deus, ele opera. Às vezes passamos por tribulações, às vezes passamos por dificuldades, mas Cristo continua ao nosso lado, ele continua realizando, ele continua nos guardando.
E o sucesso, às vezes, nós olhamos para trás, olhamos para as pessoas, personagens bíblicos, e julgamos o sucesso deles como algo de extrema riqueza ou algo parecido. E às vezes nós queremos também a mesma bênção, mas Cristo, ele sabe a forma de nos honrar e a forma de nos dar sucesso. Sucesso, muitas vezes, não é dinheiro. Sucesso, muitas vezes, não é riqueza. Sucesso é deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. Sucesso é ser feliz, e felicidade não é ter dinheiro. Felicidade é ter contentamento. Felicidade é nós sabermos que damos o nosso melhor todo dia. Isso é ser feliz, isso é ser realizado, isso é verdadeiramente ser próspero. Ser próspero não é ter riquezas. Ser próspero é ser feliz. Ser próspero é saber que temos Cristo ao nosso lado. Ser próspero é sabermos que Cristo nos guarda e que nós devemos lutar todos os dias, sermos honestos. Ser próspero é sermos felizes de verdade, e felicidade não se compra, felicidade se vive. Guarde essa frase: felicidade não se compra, felicidade se vive. O terceiro ponto, a fidelidade de Deus. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Vamos nos atentar ao texto, qual vai dizer que todos os que eram gratos, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, entraram na terra. Não vamos nos esquecer de Josué e Caleb, que foram os únicos que saíram do Egito e que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles foram fiéis a Deus. Eles fizeram tudo quanto Deus queria. E a matemática com Deus é simples e fácil de nós aprendermos. Nós fazemos o nosso e Deus faz o dele. Não tem segredo. A gente é fiel aqui, ele é fiel lá. A gente faz o que ele manda aqui, ele abre os caminhos lá. A gente é santo aqui e ele cuida de nós lá na frente. E é simples, nós fazemos o nosso e Deus faz o dele. Nós temos a nossa parte, que é ser fiel e ser grato e fazer a vontade de Deus. E Deus faz a parte dele, que é nos abençoar. Às vezes nós olhamos para as coisas acontecendo de ruim na nossa vida e não entendemos. Pode ser vontade permissiva de Deus, pode ser vontade soberana de Deus. Às vezes, a causa desse sofrimento é as consequências dos nossos erros. Então, nós devemos ter em mente que, se nós formos fiéis a Deus, Ele vai nos fazer chegar lá. Todavia, se nós não formos, nós não podemos colocar em Deus a culpa de nós não termos chegado. Porque Cristo é fiel para nos colocar lá, desde que nós fomos fiel com Ele, com tudo que Ele mandou. O terceiro ponto, Josué abençoa os Rubenitas, os Gadistas e meia tribo de Manassés. 2 tribos e meia são despedidas. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre são alcançados. Aqui, agora Josué despede 2 tribos e meia de homens que estavam guerreando com eles. Agora eles estavam conquistando o reino como um todo, e os rubenistas, ou a tribo de Ruben, os gadistas, ou a tribo de Gade, e meia tribo de Manassés, ainda estava lutando com o povo para conquistar num todo a terra. Todavia, a parte deles já tinha ficado para trás. Eles já tinham conquistado e continuaram lutando. Agora Josué chega para eles e fala: pode voltar, muito obrigado, Deus abençoa, pode voltar para sua família. Eles continuaram lutando por longos anos ao lado dos seus irmãos e deixaram sua casa, deixaram sua família. Eles continuaram batalhando, eles continuaram conquistando a terra prometida e deixaram para trás as suas famílias. Agora nós vamos ter em mente que Cristo
ele requer de nós muito menos do que nós pensamos. Porque os homens aqui deixaram as suas famílias para batalhar. E Cristo muitas vezes nos dá conforto. E nós às vezes paramos na batalha. Os homens lutaram até o fim com os seus irmãos. E muitas vezes nós deixamos por pouca coisa. Irmãos, jovens, não vamos deixar a batalha. Não vamos parar por pouca coisa. Aliás, não vamos parar por coisa nenhuma. Nós não devemos parar, não devemos retroceder, vamos continuar, vamos até o fim. A gente já entrou na batalha, vamos nela até o fim. A gente já chegou até aqui, vamos nela até o fim. A batalha rumo ao céu não acabou, ela continua. O coronavírus parou o mundo, mas não parou a batalha. Parou o mundo, mas não parou a nossa caminhada para o céu. A caminhada para o céu ainda continua, o caminho ainda continua sendo estreito, a porta continua sendo estreita. Todavia, Cristo está conosco. O caminho ainda é estreito, mas Cristo está nos guiando, Cristo está no nosso lado. Cristo está nos guardando, então vamos continuar com Cristo. Não vamos parar por coisa alguma. Não vamos nos deixar desanimar por coisa alguma. Aqueles homens deixaram tudo para continuar lutando. E nós também devemos renunciar tudo para continuar com Cristo. Lado a lado com Cristo, caminhando com Cristo. Porque Cristo é quem nos comprou. E Cristo é quem vai voltar para nos buscar. Então vamos continuar firmes com Cristo. O terceiro ponto, exortação à obediência. Ou seja, eles precisavam se manter fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. Josué agora despede o povo, manda as 2,5 tribos voltarem e fala para eles, olha, muito obrigado, viu? Deus abençoa, vocês foram, top de linha, muito obrigado. Só que continua perseverando na lei, tá? Vocês lutaram, estão aqui lutando faz muito tempo, mas continua perseverando na lei. Faz muito tempo que aceitou Jesus, mas continua perseverando na lei. Faz muito tempo que está na igreja, mas continua perseverando na lei. Aceitou Jesus quando era criança, nasceu no berço evangélico, mas continua perseverando na lei. Continua sendo santo, continua agradando a Deus, continua fazendo a vontade de Deus, continua no mesmo caminho que é Cristo. Não abandone o caminho, não abandone Cristo, continua perseverando. Continua observando a lei. Continua observando os mandamentos que Cristo nos mandou. Continua fazendo a vontade de Deus. Porque o que há de vir virá e não tardará. Cristo, logo, logo, está batendo as portas. E nós, como nós estamos? Ainda estamos perseverantes na lei? Vamos continuar firmes. Porque Cristo vai vir nos buscar. Às vezes deixamos de lado essa promessa e não acreditamos mais, mas tenha em mente, Cristo irá nos buscar. O terceiro ponto, o altar junto ao Jordão. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Agora, essas 2,5 tribos, melhor dizendo, voltando, eles chegaram junto ao Rio Jordão e fizeram um altar de gratidão a Deus. Entregaram a Deus um altar e agora as pessoas viram aquele ato e vieram confrontar eles, perguntando, vocês vão oferecer sacrifício aí? Vocês não são levitas, não pode oferecer sacrifício. E agora, interessante, é que eles param e conversam com ele dizendo, não, nós não vamos oferecer sacrifício. Nós só fizemos um altar em gratidão a Deus. E tudo se resolveu. E o que tiramos de lição disso? Que para ser santo, precisamos ter comunhão.
E para termos comunhão uns com os outros, precisamos de diálogo. E é o que está faltando muitas vezes na nossa vida. Diálogo. Diálogo com os irmãos. Está faltando em nosso meio diálogo, conversa. Expormos o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Ter maturidade para entender e ouvir a opinião do irmão. Sentarmos e resolvermos as nossas diferenças entre nós. Porque, a igreja tem diferenças? Sim, a igreja tem diferenças. A igreja possui diferenças. Todavia, nós devemos encontrar um senso comum para seguirmos com Cristo. Se nós olharmos para os discípulos, alguns eram pescadores, outros cobradores de impostos. Alguns não se fala qual que eram suas profissões. Alguns de uma parte, outros de outra. Cada um com o seu costume, cada um com sua forma de encarar a vida. Cada um com o seu jeito de encarar a vida. E eles tiveram que ter comunhão entre si para conviver com Cristo. E assim tem que ser a igreja. Eu fui criado de um jeito, os irmãos foram criados de outro. E nós devemos colocar os nossos pontos de vista e entrarmos num acordo. Só assim nós vamos conseguir ter união na igreja. Só assim o povo de Deus vai ser unido em um só pensamento. Cristo, quando ele vai orar ao Pai, ele fala: Pai, que os que vão ficar aqui sejam em um como eu sou um no Senhor. A unidade, a união, ela deve agir, ela deve operar e deve estar presente em nosso meio. E só vamos conseguir isso tendo diálogo. Então, vamos fechar essa aula sabendo que o diálogo ele tem que ser presente. O diálogo ele é a base de toda e qualquer amizade. Nós devemos conversar, falar dos nossos problemas uns aos outros, comunicar com os outros, pois a igreja é um corpo composto de muitas pessoas, as quais têm pensamentos e pontos de vista divergentes. Todavia, um tem que ser igual, que é Cristo. E esse sendo o mesmo, os outros entram em conformidade, porque Cristo é o nosso cabeça, Cristo é a nossa razão e Cristo é a nossa esperança. Então, vamos pensar em Cristo, pensar como Cristo, ter a mente de Cristo e entender os nossos irmãos, para que assim haja comunhão em nosso meio. Conclusão. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito da cidade de refúgio é o fato que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento, cercado de males. Então, jovens, irmãos que nos ouvem, que nos assistem, não saia da cidade de refúgio. Fique em Cristo, porque Ele nos guarda e Ele cuida de nós. Fique com Cristo, porque Ele é a razão da nossa esperança. Que o bom Cristo te conceda um bom final de semana. Que nós venhamos ter a mente de Cristo, fazer a vontade de Cristo. E que um dia desses vai tocar a trombeta e nós vamos ter comunhão lá no céu. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.